Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu sou Felipe Camozzato, vereador do Partido Novo em Porto Alegre, com o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Vicente Perrone. Nós vamos bater um papo rápido aqui sobre empreendedorismo em Porto Alegre. E essas duas secretarias que estão aqui, além da minha presença representando a Câmara, são secretarias bastante envolvidas com esse tema, né, Pablo? É verdade. Olá, vereador Felipe Camozzato, Vicente Perrone, secretário do Desenvolvimento Econômico Adjunto do nosso município. É uma satisfação estar aqui junto com vocês, abordando esses temas importantes para a cidade. Eu que fui vereador durante 6 anos, né, Felipe? Tivemos sempre essa pauta na nossa agenda na Câmara, que é o empreendedorismo, essa pauta importante para a cidade. E agora, com esse desafio novo na Secretaria de Obras e Infraestrutura do município, poder também ter uma visão, um olhar para a infraestrutura que é muito importante para a cidade de Porto Alegre. Maravilha. E Camozzato, secretário Pablo, é um prazer estar aqui falando com vocês e o pessoal da AGE. Eu acho que tem um papel importantíssimo no empreendedorismo da cidade e cabe a nós, nesse momento de pandemia, ajudarmos da forma que podemos e principalmente na desburocratização, no auxílio, na desregulamentação das atividades econômicas para conseguir dar um alento, uma volta mais digna aos empreendedores da cidade, e os jovens têm um papel importantíssimo nisso, porque são eles que vão ser os grandes empresários de um futuro próximo. Então, o que a gente conseguir fazer no sentido de ajudar, auxiliar, comunicar as atividades que a gente está conseguindo fazer, os auxílios de desburocratização e tornando Porto Alegre uma cidade mais amiga do empreendedor, eu acho que é sempre muito válido. E o problema de comunicação é histórico dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Às vezes tem atividades que a gente consegue fazer, mas a população não sabe. Então, estar aqui conversando com vocês, com o público da AGE, é bastante legal para a gente conseguir fazer esse trabalho de mostrar o quão não tão difícil é empreender em Porto Alegre, e isso é muito relevante. Lá em 2017, né, quando a gente estava na legislatura passada, né, Pablo, o ranking de cidades empreendedoras da Endeavor já colocava Porto Alegre dentro de uma capital que não era tão amigável assim para se empreender. Nós não figurávamos aí entre as 5 melhores cidades, dentre as capitais brasileiras para empreender. O ambiente regulatório era o critério onde Porto Alegre desempenhava pior. E daí veio também a ideia da Lei de Liberdade Econômica, surgiu no governo federal, depois foi replicada no governo estadual e também no municipal. Eu e o Pablo fomos autores junto com o Ricardo Gomes, hoje vice-prefeito, e recentemente foi regulamentado até na gestão do prefeito Melo. É verdade, Felipe. Porto Alegre sempre teve um viés anti-empreendedorismo. Quando eu assumi em 2016, 2014 eu assumi a Câmara, 2 anos de mandato, eu fui procurado pela AGE para que a gente pudesse fazer um trabalho de fomentar a cultura empreendedora em Porto Alegre. E aí nós criamos a lei e colocamos no calendário do município a Semana Municipal do Jovem Empreendedor, que é de 1º a 7 de maio, né? Estamos em plena Semana do Jovem Empreendedor, onde todos os anos tivemos palestras gratuitas para fomentar o empreendedorismo na cidade. E deu resultado, A gente vê cada vez mais jovens querendo empreender, abrir o seu negócio, ajudar na economia da cidade. Aí depois veio a Lei da Liberdade Econômica, Camozzato. Acho que tu surgiu na Câmara de Vereadores, foi um grande acréscimo para a cidade. Depois o Ricardo Gomes, acho que a gente montou um time legal para trabalhar a questão do empreendedorismo. E nós vivemos num momento de pandemia. E nós sabemos que depois que passar essa pandemia, vai passar, nós vamos ter um problema social, com certeza. E eu sempre digo, não existe tu resolver problema social sem ter a economia ao lado, né? O problema social só se combate com o desenvolvimento econômico. Então, o Vicente está fazendo um ótimo trabalho lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Ricardo Gomes, junto com o Rodrigo Lorenzoni. Eu tenho certeza que Porto Alegre, depois dessa legislatura, o trabalho de vocês, com os dados que o Felipe trouxe, Porto Alegre vai ser uma cidade amiga do empreendedor, a liberdade econômica vai dar essa oportunidade do município, do poder público, ser parceiro e não um adversário como era antigamente. E tem uma coisa interessante, né, Pablo? A gente tinha muita preocupação na Câmara, naquela legislatura passada, de ter o olhar do empreendedor sobre a legislação especialmente.
Nós revogamos muitas leis, identificamos burocracias, entraves, tentamos ajudar o Executivo também a fazer essa superação desses obstáculos. Porto Alegre avançou, né, de 2017 para cá. A última coleta que se teve do mesmo ranking foi produzida pela ENAP em parceria com a Endeavor, né? E já Porto Alegre já entrou entre as 10 capitais agora mais amigáveis ao empreendedor, graças a esse trabalho e graças, obviamente, ao trabalho de demais pessoas que se engajaram nisso. Então, a sociedade civil, representada pela AGE e por tantas outras entidades, ela tem uma participação fundamental nesse processo. Sem empreendedores a cidade não acontece, não evolui, né? Não existe esse negócio da prefeitura liderar o desenvolvimento, ou de que o Estado vai liderar o desenvolvimento, e nada melhor do que a gente ter um empreendedor à frente também disso, e o Vicente traz esse olhar, é um empreendedor, né, Vicente? E que vem justamente da barriga do balcão para dentro da prefeitura, assim como foi no meu caso, que eu saí da empresa para entrar na Câmara Municipal. Esse olhar é fundamental também para que o poder público possa entender como é que a coisa funciona. Né? O Vicente é meu amigo de anos. De adolescência, cara, de infância. E hoje tu vê o Vicente à frente do desenvolvimento econômico, tu mostra o quanto é importante, porque o Vicente é um dos maiores empreendedores da cidade, cara. Onde o Vicente põe a mão, dá certo, é talentoso, cara. Então é muito importante o olhar do Vicente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu tenho certeza que ele vai trazer essa luz aí para o município e vai ajudar muita gente. Primeiro, obrigado pelas palavras. Então, não estamos aqui entre amigos, o Camozzato é amigo também de longa data. Eu acho que, e eu agradeço bastante ao Ricardo e ao Melo por ter me convidado, e agradeço também meus sócios que seguram a peteca nos meus negócios. Eu acho que o que a gente conseguir fazer, o que eu sempre, as pessoas perguntam, tá, mas qual é o nível, o que acontece? Cara, o que a gente conseguir fazer de melhorias geram resultados no outro dia. Acho que a gente tem alguns, eu até trouxe alguns dados que a turma da economia lá da secretaria me passou. Porto Alegre perdeu 14 ou 15 mil empregos de março a março de 2020 a 2021. Então, basicamente, hoje 50% dos empregos formais de Porto Alegre são de pequenas e microempresas. Então, esses são os que mais sofrem no momento de pandemia. No momento que tu tem uma pequena empresa, sem um caixa relevante, sem uma estrutura financeira que possa suportar um ano de abre e fecha, ou 14 meses que nem a gente está de abre e fecha, 50% dos empregos formais vêm dessas empresas. Então, a gente perdeu 14 mil empregos num ano em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, criamos 22 mil mês. Então, Porto Alegre hoje tem 101 mil mês. São pessoas sozinhas nas suas casas, ou num coworking como esse, tentando sobreviver formalmente, preocupada com a origem do dinheiro, preocupada com a emissão de nota fiscal, preocupada de movimentar uma conta bancária, preocupada em ter uma maquininha de cartão de crédito para sobreviver, como a gente diz, vender de manhã para pagar à tarde. Então, tudo que a gente conseguir fazer para ajudar essa pessoa a empreender, a crescer, ele virar uma limitada, ele virar uma empresa de médio porte, a gente vai fazer. A lei da liberdade econômica, o microcrédito, a desburocratização. Tem um projeto muito bacana que é muito importante falar. A gente está criando o balcão único. Porto Alegre vai ser a segunda cidade no Brasil a ter esse programa, junto com a Junta Comercial e a Receita Estadual, que a meta é 7 minutos. Ele insere os dados, tem um contrato social, tem um CNPJ, tem a inscrição municipal, inscrição estadual e alvará em 7 minutos. E tudo pode ser feito online. Tudo online. Ele não vai em nenhum estabelecimento municipal ou estadual, nenhum órgão de regulamentação emite o seu alvará e no mesmo minuto ou depois de 7 minutos é como se cadastrasse no aplicativo. Vai ser tão fácil abrir uma empresa como tu baixar um aplicativo no celular e abrir uma empresa e ter o alvará e começar a funcionar minutos depois. Então, essa facilidade, desde não ter mais taxa de alvará para micro e pequenas empresas, menos impostos, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Isenção de alvará e assim por diante. Poderia ficar aqui uma manhã inteira falando de atitudes que a gente está tomando para facilitar burocraticamente a vida das pessoas. Então, e eu tenho certeza que isso no médio prazo vai dar resultado. Esse tópico que o Vicente falou, eu tive agora, dias atrás, na Sala do Empreendedor, né, que está ali pronta para retomar suas atividades. A estrutura ficou ali, show de bola. Está no prédio do comércio, ali no Palácio do Comércio, do lado do Mercado Público. São quase 20 guichês ali de atendimento para quem quiser o presencial, mas todo esse aparato, preparação para o digital, é justamente o que os países desenvolvidos
fizeram já no passado. A gente olha sobre referências de obtenção de alvará, abertura de empresa e digitalização de governos. Né? Um país que surge na cabeça de muitos empreendedores que estão no mercado internacional é a Estônia, né? Que tem um governo digital lá, tem todos os serviços digitais e é uma referência no mundo. Né? Além disso, outros países também é muito bom Porto Alegre poder estar entrando nesse rol. Com certeza, eu estava vendo os dados do Sebrae aí, 4 em cada 10 pequenas empresas brasileiras inovaram durante a crise. E essa inovação é extremamente importante para esse novo negócio, né, Vicente? A gente estava falando sobre a questão da lei do revogaço, sobre a desburocratização. É muito importante que permaneça esse trabalho, Felipe, e que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico esteja junto acompanhando, porque nada dá mais incerteza para o empreendedor do que insegurança jurídica. Nós sabemos que muitas leis trazem essa insegurança jurídica. Então, a gente diminuindo a insegurança jurídica, a lei da liberdade econômica, a não necessidade de alvará para atividade de baixo risco, a presunção da boa-fé do empreendedor, que eu acho que é uma das grandes sacadas da lei da liberdade econômica. Acabar com a cópia autenticada. Comprovante de residência. Então é um avanço importantíssimo no município de Porto Alegre. E são pequenas gotas, né, Paulo? Tu vê, aquele trabalho que a gente fez ao longo desses últimos 4 anos ainda está tendo reflexos agora. Essa semana nós aprovamos uma das tantas revogações, já foram quase uma centena de revogações e alterações de leis para tirar obstáculos, que são coisas pequenas, mas que na soma você vê um conjunto enorme de diferenças de abordagem e tratamento do empreendedor. A que nós revogamos agora foi a lei que obrigava qualquer centro comercial com mais de 20 mil metros quadrados, ele era obrigado a construir um cinema e um teatro, pelo menos. Uma lei que é lá da década de 90, né, que veio, teve uma origem, um passado, inclusive, né, ligado a partidos de esquerda que dominaram Porto Alegre durante muito tempo e que não tem pé nem cabeça. Imagina. Né, se você constrói um centro comercial hoje, especialmente, né, Vicente, nós precisamos de emprego, precisamos da criação de negócios, aí você vai construir um shopping, né, um centro comercial novo, tem que colocar um teatro e cinema. Sendo teatros e cinemas estão fechando, porque não pode nem colocar público. Já revogamos que cada empreendimento tinha que construir uma obra de arte na frente do... Essa lembra? Essa está tramitando ainda. Nós não conseguimos votar ainda. A gente tem um grupo dentro da Secretaria do Desenvolvimento que é da desburocratização e da revogação. Então, a gente já tem 200 leis mapeadas. Por exemplo, tem leis que não permitem a abertura de oficinas mecânicas no centro histórico. Baseado em quê? Então, sabe, tem leis de 35, de 1952, 1970, que ainda, fora as leis, existem decretos, portarias, instruções normativas que ainda são usadas para regular a vida das pessoas e principalmente dos empreendedores. Acho que se vivia numa época um pouco diferente, né? O ambulante não poder vender bebida alcoólica. São coisas... Por que não pode vender bebida alcoólica? Porque ele pode vender para menor, mas ninguém pode vender para menor, nem o ambulante, nem o localizado, nem ninguém. Então, eles tratam as pessoas como se fossem irresponsáveis. Então, o que a gente está querendo é transferir o poder econômico do município para as pessoas. Então, existem as regras que podem e tu tem que cumprir o que pode. Fora isso, viva-se a vida. Excelente. Nós temos o maior parque industrial de cerveja, né, que são as empresas ali no Anchieta de micro cervejarias. A gente tinha uma lei que nas feiras não podia vender cerveja artesanal, não é, Felipe? Teve uma lei que mudou no passado sobre isso, a permissão de poder vender cerveja artesanal. Então, nós estamos conseguindo mudar esse conceito. Porto Alegre é uma cidade muito antiga e tem muita gente que ainda vivia no tempo que o Estado era empregador. E o Estado antigamente era empregador. Hoje o Estado não é mais empregador. Hoje o Estado tem que fomentar que as pessoas gerem emprego, gerem renda. E graças a Deus nós estamos conseguindo fazer isso. E a AGEPOA, com todos os seus associados, advogados, são arquitetos, são dentistas, são profissionais da saúde, enfim, são vários segmentos aí que são muito importantes para essa mentalidade nova aí na população da cidade. Inclusive, um dos setores que mais se desenvolveu foi justamente serviços digitais, né, que estão muito representados nos associados da AGEPOA, que, aliás, são parte, inclusive, da inovação que surgiu durante a pandemia, né, o setor de digitais, de modo geral, né, quem está podendo oferecer serviços pela internet, cresceu pra caramba. Porto Alegre, aliás, tem sido um destaque nessa matéria. A gente tem startups que estão aí chegando ao ponto de unicórnio, praticamente, né, estão começando a aparecer em revistas nacionais e internacionais, se destacando, né? Não vou citar os casos específicos até para não
ser injusto com outras que também estão crescendo a ritmos largos, mas nós temos cases, inclusive, já de internacionalização de startups que estão ganhando o mundo, que são aqui de Porto Alegre e que, engraçado, eu tenho feito uma rodada agora, essas últimas semanas, de conversas com empreendedores e entidades empresariais para perguntar para eles por que eles ficam em Porto Alegre. Por que aquele negócio, por que tu não vai para Florianópolis, por que tu não vai para Campinas, para São Paulo, para o Rio de Janeiro? E uma coisa que bate muito forte é a questão de expectativa com relação à transformação de Porto Alegre, estar vendo a cultura se mudando, a gente virando essa página de ser uma cidade aberta a negócio, aberta a inovação, com gente boa, qualificada, né? E ser um hub, de certa forma, da própria América Latina, aqui do sul, da América do Sul, né? E um potencial que nós temos para isso. Hoje, Porto Alegre, ela tem praticamente três viés estratégicos, assim. E dois são muito ligados a isso. Um é a questão da saúde. Hoje a gente tem um hub de saúde que é referência praticamente na América Latina inteira. O Hospital Moinhos de Vento, por exemplo, é o segundo considerado o segundo melhor hospital do Brasil. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma reunião com os 5 maiores hospitais de Porto Alegre para criar esse hub, esse turismo da saúde. E o segundo pilar estratégico da cidade, que isso foi feito um estudo bem relevante no passado, é a questão da inovação, né? O 4º distrito, com toda a questão de inovação, de novas tecnologias. Tem uma notícia importante: a Secretaria do Desenvolvimento está saindo da Júlio de Castilhos e indo para o Instituto Caldeira. Então, a gente vai juntar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico junto com o segundo setor, vamos dizer, as universidades, Sebrae e as empresas, então Vulcabras, Agibank, Dimed, Gerdau, Ipiranga, todas essas no mesmo lugar. Tudo próximo. Então, o que a gente quer é que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico esteja ao lado do empreendedor, ao lado da academia e ao lado de entidades empresariais, para que a gente consiga escutar, a gente consiga receber informação de o que é melhor para eles. Em sendo melhor para eles, é melhor para a cidade. E promover esse choque cultural também, né? Entre, por um lado, a burocracia, entre aspas. O prefeito Melo sempre fala do museu do carimbo, né? Cada pessoa que for na secretaria tem que levar um carimbo e botar numa caixa lá, para a gente conseguir mostrar na entrada da secretaria que ali carimbo não existe. Então, ele sempre nos provoca nisso para a gente criar o museu da burocracia e deixar tudo no museu e a parte nova da cidade, do 4º distrito, que é uma das prioridades também da gestão do Melo, do Ricardo, que a gente consiga desenvolver imobiliariamente. Então, o Pablo está aqui, não deixa mentir, e também do ponto de vista de empreendedorismo, inovação e de novas empresas estando ali locadas, que é uma área gigantesca, que vai da rodoviária até a arena. Então, aquela faixa de terra entre voluntários e farrapos ali, a gente pretende, nem diz o Ricardo sempre, a gente não tem mais a chance de entregar um PowerPoint do 4º distrito. A gente vai entregar obras relevantes, tanto de mobilidade quanto de infraestrutura. A gente reduziu agora de 5%, está na Câmara, inclusive, o projeto que é o Creative, de redução de 5% para 2% na alíquota de SSQN para empresas de inovação. Então, isso dá um alento. A gente consegue competir nacionalmente com diversas cidades, seja Barueri, seja Florianópolis, que nem tu citasse. Então, a ideia é fazer com que Porto Alegre se torne relevante também do ponto de vista tributário, também do ponto de vista fiscal, para que a gente consiga competir de igual para igual com essas cidades que hoje são referência do ponto de vista de inovação, né? E nesse aspecto, né, do ponto de vista da capacitação da mão de obra, Porto Alegre é muito qualificada. A gente tem um diferencial competitivo de localização, que nem eu já mencionei. Nós temos como ainda, né, uma oportunidade de melhoria essa questão de infraestrutura, e por isso também o Pablo aqui falando conosco, a importância da pauta, da pasta. E por último, a questão cultural. Eu vejo e recebo muitas informações e feedbacks de que Porto Alegre atende muito bem. Nós temos bons serviços, oferta de serviços dos mais diversos, temos um caldo cultural muito interessante, muito rico, e por isso também é uma oportunidade de a gente crescer em cima disso. E nessa importância da infraestrutura, então, Pablo, tem projetos extremamente relevantes que estão sob a tua pasta e que vão transformar a cidade, né? É verdade. Esse também é um objetivo do prefeito Melo e do vice Ricardo Gomes, que é melhorar a infraestrutura da cidade de Porto Alegre. O centro histórico, nós estamos fazendo um trabalho de revitalização no centro histórico, o projeto do quadrilátero, o projeto do viaduto dos açorianos, não, do Otávio Rocha, a continuação da Borges. Então, o centro vai ser vitalizado. Fora a continuação da Severo Dúlios do aeroporto.
Fora a continuação da Severo Dúlios, que é uma obra da Copa do Mundo ainda, que é uma obra que está andando muito essa obra, porque o que eu disse quando eu entrei na Secretaria de Obras, Camozzato? A Secretaria de Obras é entrega. E tu tem o cliente, tu tem o prestador de serviço e tu tem a população. Todos têm um objetivo, entregar a obra para a população. Então, o que nós estamos readquirindo nesse mandato, nesse governo do Melo e do Ricardo? É a credibilidade dos prestadores de serviço. As pessoas estão trabalhando, as pessoas precisam receber pelo que trabalham. E nós sabemos que a burocracia do poder público, ela impera. Então, passa pela Secretaria de Obras, passa pela Secretaria de Governança, passa pela Secretaria da Fazenda, passa pelo gabinete do prefeito, e aí o agente financeiro tem que liberar o recurso. Então, nós estamos atalhando esse caminho todo para que a gente possa liberar o dinheiro, pagar faturas e as obras estarem andando do jeito que estão andando. Eu fico muito feliz, porque aonde eu vou, eu recebo esse elogio. As obras estão andando, as obras sempre tiveram problemas. Agora nós lançamos o portal da transparência. Justamente falar sobre isso, para resgatar a credibilidade, nada melhor do que a transparência nas obras públicas. Projeto de lei que nós aprovamos juntos lá na Câmara e que agora está implementando. Exatamente, essa lei que está em vigor agora na cidade de Porto Alegre. Conseguimos 3 meses de trabalho implementar essa lei, onde nós vamos ter todos os dados ali para que a população possa acompanhar as obras, saber os seus valores, saber o tempo de entrega. Aos aditivos, a gente quer ainda complementar ainda mais, porque nós sabemos que os aditivos são os problemas na cidade, nas obras públicas como um todo, né? Então, cada aditivo, as pessoas vão poder saber o que foi acrescentado, quanto vai ser o valor final da obra. Então, é um assunto bem desafiante, assim, na minha curta vida pública, e que eu estou muito feliz de estar ali trabalhando, porque a infraestrutura é o bem-estar da cidade, é a qualidade de vida da população. Então, nós temos que ter um olhar atento para isso. E a gente não pode só se preocupar também com as grandes obras, Felipe. As grandes obras todo mundo vê, dá notícia, dá jornal, mas a gente tem que se preocupar também com as pequenas obras que fazem, impactam na vida do cidadão, lá na ponta. Então, nós estamos com um olhar atento para todas as obras de Porto Alegre, que a infraestrutura de Porto Alegre melhore a cada dia, e tenho certeza que nós vamos conseguir isso, entregar ao final do governo aí obras importantes, Severo Dúlios, a Tronco, a Orla 3, do Guaíba, que nós entregamos agora em agosto, vai ficar pronto, vai ser um baita espaço de lazer. A Ponte dos Açorianos, que ficou 8 meses trancada, é um acesso importante ao centro da cidade. Então, tem obras aí importantes que vão beneficiar a população de Porto Alegre como um todo. Isso vai também dando alimento para a imaginação e expectativa do próprio cidadão, de que as coisas estão mudando, estão se transformando e estão evoluindo. E nesse sentido de expectativas, especialmente do empreendedor, querendo ou não, o cidadão ele vive na cidade, ele vai vendo os novos lançamentos, as mudanças que vão acontecendo, e ele vai se empolgando, né, em morar aqui, permanece na cidade, quer ficar por aqui, cada vez mais esse sentimento de querer ficar. E nesse sentido, e aí passando para o Vicente também, essa questão da expectativa do empreendedor, o que nós temos visto agora, né, nesses últimos meses, apesar da pandemia, nós obviamente tivemos uma bandeira preta recente que botou a cidade de novo em fechamento, mas que agora que estamos retomando as atividades econômicas, retomando com a vacinação também a vida na cidade, a gente já está vendo um ritmo acelerado de novas concessões de alvarás, procuras, né, a intenção de se investir na cidade, e eu já tenho ouvido bastante de pessoas que querem conhecer Porto Alegre para investir, ou que já têm investimentos aqui na cidade e querem justamente potencializar seus negócios, enfim. Como é que está isso, Vico? Eu acho que a primeira coisa que a gente sente em qualquer indicador, e seja do indicador da indústria, do consumo, é a confiança. Bem que tu falasse. Antes de investir, a pessoa tem que ter confiança de que o cenário não vai mudar. Eu acho que Porto Alegre hoje é a capital número 1 de vacinação. A gente tem aí em torno de 35% ou 36% da população possivelmente vacinada, acima de 18 anos, já vacinada com a primeira dose. Hoje a gente teve a notícia que devem chegar em torno de quase 100 mil doses, chegaram 550 mil doses no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre tem geralmente 1/6 disso. Então a gente deve chegar nos próximos 10 ou 15 dias a perto de 50% da população vacinável já com a primeira dose. Temos isso, o grande alento, digamos assim, que eu sou um otimista do ponto de vista, falei isso hoje com algumas pessoas de manhã, eu acho que a gente chegou, já passamos o pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul. Ontem tivemos uma reunião com o governo Leite. A tendência é que Porto Alegre volte a uma normalidade nos próximos meses.
quando é que tu acha que uma pessoa de 40, 45 anos vai estar vacinada? Acho que no início do segundo semestre a gente vai ter essa vacina mais sedimentada no grande público, vamos dizer, do jovem empreendedor de 30 a 45 anos. Isso traz um alívio para quem quer empreender e para quem quer voltar a investir na cidade. Porto Alegre emite anualmente em torno de 17 a 18 mil alvarás. É um número bastante significativo, isso antes da Lei da Liberdade Econômica, isso vai reduzir em 73% a estimativa da Sala do Empreendedor, que o número de alvarás seja reduzido por isenção. Sim. Então, é muito relevante essa lei que foi criada por vocês e começou lá em Brasília e chegou à realidade há 2 semanas atrás, porque a gente vai ter tempo de olhar para grandes empreendimentos. Estavam falando aqui no supermercado, de um shopping ou de grandes empreendimentos que vão ter muito mais atenção de quem legisla e de quem executa as liberações e o regulamento das atividades grandes, porque as pequenas vão operar sem passar pelo crivo do poder público. Então, acho que eu sou muito otimista para o ano de 2022, acho que tem uma demanda reprimida das pessoas em casa, das pessoas querendo consumir, em voltando uma certa renda, esse dinheiro tende a circular, e eu acho que quem estiver preparado para isso, do ponto de vista de atendimento ao cliente, do ponto de vista de retomada, vai sair muito beneficiado. Então, o que eu falaria para os empreendedores, assim, se preparem para o ano de 2022 muito, muito forte, porque muitas pessoas, entre aspas, perderam o seu negócio, não é nem o seu emprego, mas quem sobreviveu e quem conseguir se posicionar estrategicamente bem, vai se dar muito bem de 2022 para frente. E uma outra coisa também interessante de observar é que, bom, falamos sobre a superação de obstáculos do ponto de vista legislativo, né, ou dos infralegais ali, que são justamente os normativos da prefeitura e tudo mais. E um outro aspecto muito importante que a gente já tratou na Câmara, mas ainda não votamos efetivamente, e que esperamos votar o mais rápido possível, são aspectos de plano diretor, que é uma legislação que impacta diretamente no ambiente de negócio da cidade, transforma, inclusive, o potencial de geração de negócios e de, justamente, produtividade da própria cidade, né? E a gente falava aqui antes de começar o nosso vídeo sobre um setor específico, né? Mas sobre os bairros que são eminentemente residenciais, que hoje o plano diretor determina que só possa ter residência e que impedem, às vezes, até o comércio de bairro se desenvolver, e que seria um grande diferencial. Na pandemia, você ter um mercado perto, né? A farmácia, ter a oficina, enfim, essas questões, poder estar perto, não precisar pegar o carro, se deslocar, é um grande diferencial. E Porto Alegre ainda vive nessa legislação ultrapassada da ideia de que a cidade é dividida unicamente por zonas, né? Vai ter a região onde você só trabalha, a região onde só existe moradia, a região onde só tem indústria. A própria indústria hoje já não é mais uma indústria suja como era na época da legislação, tem indústria limpa hoje em dia, e você pode miscigenar isso tudo, pode estar no mesmo ambiente, né? Ter um prédio onde no térreo tu tem uma fachada ativa com comércio, né? Com lojas e tudo mais, em cima tem morador, dividida entre salas comerciais e moradia. Então, Pablo, tem muito a avançar nesse sentido também. Com certeza. Sempre foi uma preocupação nossa a atualização do plano diretor. O plano diretor de Porto Alegre está atrasado, está defasado. Eu sempre tive essa questão de me tirar essa questão dos bairros eminentemente residencial, porque as pessoas empreendem, investem, e nós sabemos que bairro eminentemente residencial tem horários diferenciados. Então, o cara faz uma pizzaria na Marilã, faz todo o investimento. Nós sabemos que o negócio da pizzaria é à noite, aí às 10 horas da noite o empreendedor tem que fechar. Esse assunto do plano diretor é tão importante para o governo e para a cidade que o prefeito Melo nomeou o ex-vereador Reginaldo Pujol para cuidar do plano diretor, para falar com os agentes que têm envolvimento com o plano diretor, para que a gente possa fazer o plano diretor melhor possível para essas modernidades que nós estamos tanto falando. Sem modernizar a regra da ocupação, a gente nunca vai modernizar o que está dentro da ocupação, vamos dizer assim. Não permitir uma empresa num lugar, tu nunca vai permitir que aquela empresa exista em sendo ali ou sendo em qualquer outro lugar, né? Então, acho que isso é primordial, e Porto Alegre, que nem disse o Pablo, está atrasado, inclusive legalmente atrasado, tinha que ter feito essa
revitalização, essa modernização do plano diretor, eu acho que é primordial que a gente priorize isso do ponto de vista de modernidade da cidade como um todo, né? Até porque a própria concepção de você conseguir miscigenar o uso é aberto à inovação, à criatividade mesmo. Você inibe a criatividade, só pode uma coisa no lugar. Quando é que a gente vai conseguir justamente fazer esse choque de ideias e de até status, condições das coisas para conseguir ir para frente? Também a cidade precisa vencer essa ideia de que só pode crescer para os lados, né? Expandindo fronteira, nós temos que crescer mais para cima. E aqui não é nem fazer uma defesa de arranha-céu, né? Não estamos falando sobre Balneário Camboriú, mas sim para a gente justamente conseguir fazer com que a cidade se concentre mais para que quem mora na periferia não precise fazer 2 horas de deslocamento para o centro. Isso é um absurdo sem tamanho. Cidade desenvolvida, cidade onde nós gostamos de visitar nas férias, são densas, né? Você vai para a Europa, todas as capitais europeias são densas. A mesma coisa em todo mundo desenvolvido. Essa noção de crescer só para os limites territoriais da cidade é uma noção de país subdesenvolvido ou de país muito rico, que pode se dar o luxo de todo mundo ter carro, ter grandes avenidas e fazer o deslocamento por via terrestre. Então, assim, precisamos avançar, e a gente está se encaminhando para o final. Então, até vou deixar o agradecimento pelo convite da Agipô e já passar também para o Pablo e para o Vicente. Um prazer estar participando desse painel, especialmente na presença dessas duas feras, né? 2 amigos e profissionais extremamente competentes. Então, Pablo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vicente. Obrigado, Agi, pela oportunidade. É importante nós estarmos aqui falando para o pessoal, para o público-alvo, sobre a importância e sobre o que nós estamos fazendo para a cidade de Porto Alegre. Nós vamos fazer que Porto Alegre seja, assim, uma cidade atrativa do negócio, do empreendedorismo, e que as pessoas venham morar em Porto Alegre, que nós vamos oferecer muitas coisas, tanto em empreendimentos de lazer, empreendimentos de negócio. Porto Alegre vai ser uma cidade muito atrativa, que as pessoas possam vir, gerar emprego e gerar renda na nossa cidade. Maravilha. Vicente. Eu estou bastante, que nem eu disse antes, estou bastante otimista. Eu acho que a AGE tem um nome emblemático e simbólico, né? Jovens, eu vejo isso no governo hoje. Eu acho que a gente consegue, no próprio governo e na Câmara, ter isso, seja o Camozato, seja a Mari, Gessé, tem bastante gente da nova geração atuando, e a gente não seria nada sem o outro lado, sem os empreendedores. Então, a AGE tem no nome 2 palavras, a primeira de associação, né, de grupo, de pertencimento de jovens empreendedores. Então, nada melhor do que a gente conseguir, em meia hora, 40 minutos, mostrar e comunicar. Desde o primeiro dia que eu estou na prefeitura, eu sempre digo isso, a gente tem um problema seríssimo de comunicação. Então, oportunidades como essa são muito bem-vindas, e a gente precisa mostrar e dizer o que a gente está fazendo para que os erros não sejam cometidos novamente. Então, a não necessidade de um alvará, um programa de microcrédito, a abertura de uma MEI, sem os empreendedores saberem disso, eles vão sempre achar que a dificuldade está ali. E a gente quer mostrar que existe um pouco menos de dificuldade, e cada dia a gente vai trabalhar incansavelmente para diminuir dificuldades. Esse é o grande objetivo que a gente está ali, que é diminuir burocracias, dificuldades e chatices para o empreendedor. Então, muito obrigado. Obrigado, Camozato. Obrigado, Pablo. Sempre um prazer, e estamos sempre à disposição para ajudá-los. Bom, e com isso a gente encerra esse painel. E se você gostou do conteúdo que você está assistindo aqui, Porto Alegre está definitivamente se transformando. Não há dúvida sobre isso. Nós já mudamos muito enquanto cidade, seguiremos mudando. Então eu te convido a participar dessa transformação, compartilhando esse conteúdo, fazendo com que teus amigos, teus familiares, enfim, não só queiram ficar em Porto Alegre, como queiram empreender aqui, inovar aqui, trazer investimentos para cá, e tenham também orgulho, assim como nós temos, de ser moradores e servir a nossa cidade. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez peço o carinho de vocês aí, o compartilhamento, se gostaram do conteúdo, para que a gente possa expandir essa mensagem para além das fronteiras. Valeu!